Neste vídeo vamos falar de calorimetria, que é a análise das trocas de energia entre corpos ou sistemas, quando essas trocas se dão na forma de calor. E para isso precisamos introduzir alguns conceitos, como o conceito de capacidade calorífica e o conceito de calor específico. Lembremos que o calor foi definido como energia transferida entre um sistema e outro devido a uma diferença de temperatura. Sim? Então, a capacidade calorífica vai ser definida como a constante de proporcionalidade entre essas duas grandezas, o calor e a variação de temperatura resultante da absorção ou de perda de calor. Então, a constante, a capacidade calorífica indicada com a letra C maiúscula de um objeto, a capacidade calorífica se refere a um objeto, é a constante de proporcionalidade entre o calor que esse objeto absorve ou perde e a variação de temperatura resultante dessa absorção ou perda de calor. Então, simplesmente escrevemos que é igual a ΔT vezes esta constante introduzida. O delta dt nada mais é do que a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, isto que está aqui é a definição da capacidade calorífica. É a equação que define a capacidade calorífica. Pela equação que nós acabamos de escrever, é fácil ver que, como o lado esquerdo da equação tem que ter as mesmas unidades que o lado direito, então é fácil ver que a capacidade calorífica deve ter unidade de energia por graus Celsius ou energia por Kelvin. Um ponto importante para lembrar é que a capacidade calorífica se refere a um objeto específico. Por exemplo, uma pedra de mármore usada em um aquecedor eletrodoméstico, né? E não se refere à substância, né? Se refere àquele objeto com aquela massa e aquela forma, né, que ele tem. Então, podemos dizer, por exemplo, que a capacidade calorífica dessa pedra de mármore poderia ser 179 calorias por graus Celsius. O que está querendo dizer que, para aumentar a temperatura daquela pedra de mármore entre, por exemplo, 17 graus Celsius e 18 graus Celsius, eu preciso fornecer uma energia de 179 calorias. Né? Então, isso pode ser escrito como 179 calorias por Kelvin, ou ainda multiplicando por 4,18, como 749 joules por Kelvin. Esta grandeza, capacidade calorífica, se refere a um corpo específico. Mas, em muitas ocasiões, a gente quer se referir não a um corpo específico, mas sim a uma substância, né, específica. Por exemplo, no caso anterior, não queremos referir-nos àquela pedra de mármore em específico, mas sim à substância mármore. Né? Porque dois objetos feitos do mesmo material podem ter capacidades caloríficas, dependendo da massa que tem, mas queremos uma grandeza que se refira àquela substância. Por isso é conveniente definir uma capacidade calorífica por unidade de massa, que vamos denominar calor específico e que vamos indicar com a letra C minúscula. Essa grandeza se refere não a um objeto, mas a uma massa unitária do material do qual esse objeto é feito. Então, vamos dizer que o calor específico vai ser igual ao calor necessário para aumentar de 1 grau a variação da temperatura de um corpo, de 1 grama ou de uma unidade de massa da substância. Certo? Então seria o calor por unidade, o calor por unidade de massa e por grau de variação de temperatura. Né?
passando esta grandeza aqui no denominador, multiplicando para o outro lado, temos esta relação que diz que Q é igual ao calor específico vezes a massa vezes delta dt. E isto aqui, então, é a expressão que define a grandeza C minúsculo. Isto é o calor específico. Pela equação que acabamos de escrever, é fácil ver que as unidades de calor específico são unidades de energia dividido unidades de massa e unidades de temperatura. Então, por exemplo, caloria por grama por grau Celsius. No caso da água, que é uma substância muito frequente nos problemas de calorimetria, temos que o calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius, ou multiplicando pelo equivalente mecânico do calor, temos que é 4.190 joules por quilograma por Kelvin. Em algumas circunstâncias, como por exemplo quando são analisados processos onde temos gases que absorvem ou cedem calor, é conveniente usar não unidades de massa, mas unidades de moles, né? Então, neste caso, aqui no denominador vai aparecer a grandeza mol, sim? E nesse caso, os calores específicos são chamados de calores específicos molares. Aqui temos algumas substâncias e a indicação dos calores específicos em distintas unidades, em joule por quilograma por Kelvin. Sim? Aqui temos a massa molar e aqui o calor específico em joule por mol por Kelvin. Estas grandezas podem variar bastante. Por exemplo, vemos que no caso da água é 4.190 joule por quilograma por Kelvin, e em outras substâncias, como o chumbo, por exemplo, a grandeza é significativamente menor, é 130 joules por quilograma por Kelvin. Isso significa que eu preciso 130 joules para aumentar em 1 grau a temperatura de 1 quilograma de chumbo. Mas eu preciso muito mais calor, 4.190 joules, para elevar em 1 grau a temperatura de 1 quilograma de água. Vamos agora analisar problemas de calorimetria. A calorimetria é, como nós adiantamos antes, né? Falamos no início do vídeo, é a análise das trocas de energia entre corpos ou sistemas, quando estas trocas se dão na forma de calor, né? Aliás, calorimetria significa medir o calor, medida de calor, né? O princípio básico da calorimetria é muito simples e está baseado no princípio de conservação de energia. A ideia é que quando a gente tem um fluxo de calor entre os dois corpos e esses corpos estão isolados, por exemplo, por uma parede que seja isolante térmica, esses corpos estão dentro de um recipiente, então o calor perdido por um dos corpos deve ser igual ao calor ganho pelo outro corpo. Uma situação muito frequente é dizer, bom, por exemplo, eu tenho um recipiente, esse recipiente é feito de um material que é um isolante térmico, no interior eu tenho, por exemplo, água a uma determinada temperatura e vou colocar um corpo a uma temperatura muito alta, aqui, por exemplo, um metal a uma temperatura muito alta, e vou fechar o recipiente. Quando eu fecho o recipiente, as paredes são isolantes térmicas, não tem a possibilidade de que calor fique saindo para fora do sistema. Toda a energia vai ficar armazenada no interior do sistema. Então, o calor que sai deste objeto quente vai parar na água. Então, a água vai
aumentar a sua temperatura e o corpo quente vai diminuir a sua temperatura. Essa troca de calor entre a água e este objeto quente acontecerá até que seja atingido o equilíbrio térmico, como nós falamos no módulo 1. Sim? Então, a análise dessa situação e a determinação do estado final de equilíbrio pode ser feita utilizando o conceito de que o calor perdido por este objeto é exatamente igual ao calor ganho, no caso, pela água que está em volta dele. Isto, lembrando que o calor é uma energia em trânsito, este princípio nada mais é do que uma consequência da conservação de energia. Vamos analisar um exemplo de calorimetria que é muito semelhante ao que eu acabei de explicar agora, né? Neste exemplo temos uma porção de uma certa substância que vamos chamar de material X, um material que em princípio desconhecido. Temos 50 gramas dessa substância e essa substância foi aquecida até 200 graus Celsius. Ela está nessa temperatura, 200 graus Celsius. E ela é em seguida colocada em um recipiente isolado termicamente, contendo 400 gramas de água a 20 graus Celsius. Né? Este recipiente, que é feito de paredes isolantes térmicas, é denominado normalmente de calorímetro. O calorímetro é um recipiente que vai isolar termicamente o nosso sistema da vizinhança do sistema, de forma que todas as trocas de calor aconteçam apenas entre os objetos e as substâncias que estão dentro do calorímetro. O que acontece então quando este lingote de 50 gramas de material X a uma temperatura de 200 graus é colocado em contato com a água, o que acontece é que haverá uma troca de calor, esse objeto de material X vai esfriar e a água vai aquecer. E após algum certo tempo, a temperatura final de ambas substâncias se estabiliza em 22,4 graus e a partir desse momento nada mais muda no sistema. O sistema fica a 22,4 graus Celsius, né, porque já todas as trocas de calor que eram possíveis já foram realizadas. O problema está pedindo para calcular o calor específico do material X no sistema internacional. Então, para fazer isso, simplesmente vamos usar o princípio de calorimetria que foi enunciado antes. Ou seja, o calor perdido por um dos corpos deve ser igual ao calor ganho pelo outro corpo. Então, vamos fazer isso. O calor perdido pela substância X, o calor perdido pela substância X, por ser um calor que está sendo cedido, deve ter um sinal negativo, como foi definido no vídeo anterior. Isso deve ser igual ao calor absorvido pela água, mais o calor absorvido pela água. O calor da água é um calor absorvido, então ele é positivo. Bom, então agora isto implica que, usando a relação que define o calor específico, eu posso escrever isto como menos a massa do corpo X vezes o calor específico da substância X vezes a variação de temperatura da substância X igual a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. Sim? Esta variação de temperatura aqui é a do corpo X e, portanto, é a temperatura final do corpo X menos a temperatura inicial do corpo X. E esta variação de temperatura aqui é a temperatura final da água menos a temperatura inicial da água. Então eu posso colocar aqui que a temperatura final do corpo X é 22,4 graus. A temperatura final da água é a mesma.
A temperatura inicial do corpo X é 200 graus. E a temperatura inicial da água é 20 graus. Então temos as variações de temperatura aqui. Vejam que eu coloquei essas temperaturas em graus Celsius, mas eu poderia ter colocado em Kelvin, o resultado da diferença ia ser o mesmo. O problema está pedindo qual é o calor específico da substância X. Então está pedindo isto daqui. Então eu vou isolar isso. Então vamos escrever que Cx é igual a menos, que seria este menos daqui, MA, CA, delta TA, dividido MX, delta TX. Isto vai ser igual, então, a massa da água é 400 gramas, ou seja, 0,4 quilogramas. Vezes o calor específico da água, vamos escrever isto no sistema internacional, então eu vou colocar 4.190 quilogramas, joule por quilograma por Celsius, vezes o delta T da água, que foi escrito aqui. Então é 22,4 menos 20. E no denominador temos que colocar a massa da substância X, que são 400 gramas, ou seja, 50 gramas. 50 gramas, ou seja, 0,05 quilogramas, vezes a variação de temperatura da substância X, que seria 22,4 graus menos 200 graus Celsius. Sim? Então, agora, quilograma cancela com quilograma, Celsius cancela com Celsius, e as unidades vão ficar exatamente as mesmas unidades que estas que estão aqui. Ou eu esqueci de colocar aqui um menos, que este menos aqui eu esqueci de colocar aqui na frente. Sim? Mas vejam que esta diferença de temperatura aqui é positiva, mas esta daqui é negativa. Então este sinal menos daqui cancela com este sinal menos que está aqui. E o resultado é positivo. O resultado é 453, com sinal positivo, joule por quilograma por graus Celsius. Esse seria, então, o resultado. Isto está resumido aqui, a condição de calorimetria, aqui escrito explicitamente em termos de calores específicos, aqui isolado o calor específico da substância X e aqui substituídos os valores numéricos. A parte B do problema pede para calcular a energia que está sendo transferida para a água quando o lingote é resfriado. Então, quanta é a energia que é transferida para a água desde o instante em que o lingote é colocado na água até o instante em que é atingida a temperatura final, a temperatura de equilíbrio. Sim? Isto é muito fácil de calcular, simplesmente temos que calcular Qx aqui. Sim? Esse calor é negativo, sim? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui Qx, e vamos dizer que Qx é igual a mx vezes o calor específico da substância X, delta dt, sim? Que foi o que já tinha sido escrito aqui em cima. Sim? Então é simplesmente substituir. Então vamos colocar a massa da substância X é 0,05 kg, ou seja, 50 gramas, vezes o calor específico da substância, que agora já foi averiguado, então é 453
joules por quilograma por Celsius, por grau Celsius, vezes a variação de temperatura, que é 22,4 graus Celsius a temperatura final, menos 200 graus a temperatura inicial. Isto vai dar, como resultado, menos 4.022 joules. Então, essa grandeza é negativa, justamente porque o calor foi perdido pelo material. Então, isso está resumido aqui nesta linha.